Pronto. Deixa eu ajustar aqui a minha tela. Professor Estevam, está me ouvindo? Estou sim, alto e claro. Pronto. Então vamos iniciar nossa live falando um pouco Vamos? sobre nossa carreira aí de músico profissional, nossa atividade, nossa função. Então, Vamos gente, sim. boa noite. Nosso primeiro entrevistado, convidado de hoje, é o professor Estevão Vieira, tubista da Orquestra Sinfônica do Recife, ex-presidente do Sindicato dos Músicos do Estado de Pernambuco e ex-presidente do Conselho Regional da Ordem dos Músicos de Pernambuco. Professor Estevão, seja muito bem-vindo à nossa live, a nosso diálogo aqui. Obrigado. Boa noite a todos. Realmente é um prazer, né, participar de uma live dessa, ainda mais numa época que nós estamos vivendo, que é essa pandemia, está todo mundo em casa, e vamos aproveitar para poder passar alguns esclarecimentos e algumas informações, e trocar informações, obviamente. Verdade. Se o senhor puder, aproxime-se mais da Da câmera, câmera? para enquadrar melhor o seu rosto. Deixa eu ver Isso, aqui, melhorou um porque pouco. melhorou? Eu estou com uma Isso, luz aqui pronto, tá meio bom que aí. artificial. Bom, vamos lá. Nossa live tem como foco alguns esclarecimentos sobre o que é a Ordem dos Músicos do Brasil, o que é o Sindicato dos Músicos, né? E falar sobre os enfrentamentos que a Ordem fez desde a sua fundação até os dias atuais, falar da função do músico profissional e falar também das ações realizadas nesses últimos tempos devido à pandemia do Covid-19. Então a gente estabeleceu uma pauta aqui, mas também a gente vai estar interagindo com o público que, se quiser fazer alguma pergunta, mande aí na caixinha que a gente vai estar fazendo aqui a nossos entrevistados. Então, a gente tem como primeira pergunta o seguinte: a lei número 3.857, que institui a Ordem dos Músicos do Brasil, ela foi criada em 1960, sendo sancionada pelo então presidente Juscelino Kubitschek. De lá para cá, professor Estevão, o que mudou para o músico profissional com a instituição dessa lei? Perfeitamente. Antes de responder, né, a sua pergunta, a pergunta que todos estão querendo saber, e assim, eu gostaria de fazer assim, só um adendozinho aqui, que eu não sou jurista, né, eu não tenho o conhecimento do direito, o total, e nós vamos estar falando sobre leis, né, e a lei, ela basicamente, ela segue ritos de normas e artigos e outras coisas mais. Então, assim, a gente vai falar aqui, eu vou falar, na verdade, como ex-presidente, mas eu vou me colocar mais como músico, né? Como trabalhador músico profissional da área, o qual eu só faço isso na minha vida eu vou dizer profissionalmente 36 anos, mas na minha vida musical já uns quase 40 anos, que eu estou com 58 anos de idade, e eu praticamente comecei minha vida musical com 18 anos de idade. Então, assim, obviamente que eu vou responder na minha experiência que eu tive dentro da Ordem dos Músicos, na minha experiência que eu tive militando dentro do sindicato na época de 2000 e 2001, e antes de ser presidente, eu fui Um pouco conselheiro, aí. porque a Ordem... Pronto, tenta me mandar de novo a solicitação. Acho que foi a internet que deu uma travada aí. Aí, Pronto? Edmilson, pronto, deu uma falha aí, não foi? Foi, mas acontece, isso é problemas técnicos mesmo, que a internet aí. Beleza. Eu posso continuar de onde eu parei? Pronto, então retomando, né, a pergunta foi o seguinte: desde a implantação da Lei da Ordem dos Músicos, que é de 1960, o que mudou, né? Desde a implantação dessa lei? O que mudou para o músico profissional? Então, tá bom. Eu estava só fazendo um historiamento aqui sobre a minha vida,
como músico, né, que eu não sou advogado, eu fui presidente da ordem, mas eu tinha uma assessoria jurídica que tratava sobre a questão das leis de maneira geral. Mas, obviamente, que a gente tem experiência e a gente pode falar da experiência que nós vivemos. E eu vou falar também como trabalhador na área de música, porque eu sempre digo que o músico, ele além de ser artista, ele é um profissional como outro qualquer. Ele é um Verdade. profissional como arquiteto, como advogado, como engenheiro. Inclusive, eu posso falar com muita certeza que uma das primeiras leis que foi implantada no Brasil para dar essa prerrogativa de profissão foi a nossa, né? Mas, lamentavelmente, a gente teve uma perda muito grande, porque assim, as pessoas confundiam muito o que é ser um músico profissional, o que é ser um músico artista que dependia do tapete vermelho e dos aplausos da população, da sociedade. Mas, enfim, dentro da pergunta, eu posso dizer da seguinte forma, que a Ordem dos Músicos do Brasil, ela teve um papel muito importante na vida dos músicos, né? E foi através dela que os músicos tiveram a sua profissão reconhecida por lei. E dessa forma, essa lei, ela trouxe várias benefícios para a categoria, porque antes da década de 60, de 1960, que foi justamente a época que a lei foi criada, exatamente em 1960, 22 de dezembro, e esse ano nós estaríamos fazendo 60 anos dessa lei. E aí, a partir dessa lei, o músico ele começou a ser reconhecido de fato, de direito, pelo que ele fazia, até porque a gente não pode pensar que o músico é só aquele que não tem a cara pintada e às vezes passa de palhaço para determinadas situações. E se a gente for analisar que a Ordem dos Músicos ela teve um papel fundamental para que o músico ascendesse dentro da sociedade, né, dentro dos seus direitos constitucionais, que a carteira da UEMB ela é nada mais nada menos que a credencial para ele ter seus direitos garantidos, como a aposentadoria, né, e o INSS, né, o Ministério do Trabalho reconhecendo as notas contratuais. Então, a gente teve todo esse ganho, mas, lamentavelmente, com esse ganho que nós tivemos, incomodou uma área, um grupo de pessoas, que eu sempre digo que são as pessoas que vivem da música, que ganham muito dinheiro com a música, e o músico, por sua vez, ele pode ser considerado um operário, quer dizer, o músico instrumentista, né? O músico cantor, né? Aquele cantor que tem, às vezes, eu posso até dizer da seguinte forma, eu vou dar um exemplo da grande cantora Ivete Sangalo. Você não vai ter duas Ivete Sangalos, você vai ter uma Ivete Sangalo, que ela vai ser uma empresária que vai contratar uma série de músicos. E os músicos que vão tocar para esses grandes artistas, eles têm que ser, eles vão ter que ter um conceito técnico que não é só uma questão do aprendizagem do autodidata, não. Às vezes ele tem que ir para uma escola, né? Ele tem que aprender a saber o que é harmonia, afinação, ritmo, Verdade. melodia de um contexto geral. Que às vezes ele aprende, obviamente, com um autodidata, ou também às vezes aprende justamente numa escola, uma escola no curso acadêmico. Então, basicamente, o que a Lei 3.057/60 trouxe para a categoria de músico? Ela trouxe como posso dizer, trouxe o que realmente o músico precisava como profissão. Então, basicamente é isso, né? Eu pontuei algumas coisas, mas e assim, sempre lembrando que essa lei foi criada através de uma presidência da República, né? Que então o Juscelino Kubitschek, ele através de um músico chamado José Siqueira, que foi um grande maestro na época, paraibano, por sinal, tinha esse conhecimento acadêmico, mesmo naquela época, antes da década de 60, e eu posso também afirmar que não era a Ordem dos Músicos que ia ser criado. O que seria criado seria a União dos Músicos do Brasil, 1958. Depois, pensando direitinho, trabalhando nessa ideia, aí o presidente mesmo, talvez lá no gabinete dele, falou assim, não, por que não vamos criar uma ordem? Então, assim, basicamente, aí os juristas, quem entende direito vai saber dizer melhor como funcionou isso, mas quando se cria uma lei, a prerrogativa dela é muito maior do que uma instituição, associação, união, Verdade. ou cooperativa, seja lá o que for. Então, ela deu a prerrogativa do que o músico poderia ser na sua vida pessoal. Verdade. E então, a partir da criação
da Ordem dos Músicos, né, ela começou a fiscalizar o trabalho do músico profissional, né? Então, quais foram os problemas, Estevão, que surgiram a partir dessa fiscalização que a Ordem do Músico começou a fazer, tanto ao músico, né, para que ele tirasse a carteira de músico profissional, para que ele pudesse estar nos estabelecimentos ou no mercado, artístico, ele pudesse estar credenciado à ordem e a partir dessa fiscalização, o que foi que surgiu? Quais foram os problemas que surgiram efetivamente para a Ordem dos Músicos? Bom, eu sempre vou dizer aqui que nós estamos falando mais para músicos, né? Para pessoas que é músico, para as pessoas, para a sociedade de maneira geral, mas para o músico, diretamente aquele que trabalha, que tem o seu dia a dia voltado para a música. A fiscalização na ordem dos músicos, ela não é exclusivamente da ordem, né? Todos os conselhos de fiscalização, pelo próprio nome já diz, chama Conselho de Fiscalização, quer dizer, ele tem que fiscalizar a atividade do trabalho em qual o cidadão ele é inserido. Então, assim, na música, não era diferente. Por quê? Porque o músico, quando ele teria que tocar, ou teria que trabalhar em algum ambiente, em alguma casa de eventos, ele tinha que trabalhar através de uma nota contratual, né, a princípio, ou então, se aquela casa de shows, ou qualquer repartição pública que tivesse uma orquestra sinfônica, uma banda sinfônica, tivesse que contratar aquele músico efetivamente de uma maneira formal, através de um contrato CLT, ou até, digamos assim, por um contrato nível público, né? Uhum. Eu mesmo, quando eu me ingressei na Orquestra Sinfônica do Recife, que foi meu primeiro trabalho, meu segundo trabalho oficial como músico, eu iniciei através de concurso público. Porém, em 84, o concurso público ele foi CLT. Né? Por quê? Porque até então, naquela época, a legislação permitia que as prefeituras e estados contratassem dessa forma. Então, eu fui contratado através de um concurso, passei por uma seletiva, audição, né, para gente que é músico. E aí, quando eu cheguei para assinar os papéis, tudo, eu assinei carteira de trabalho. Então, aonde é que veio a exigência para mim, né, como chegar na fiscalização? Onde é que veio a exigência? Não, você só assina esse contrato, você só assina essa carteira de trabalho como músico se você tiver a carteira da UEMB. Então, aquela carteira me deu a prerrogativa da profissão do músico, como é até hoje, né? Algumas pessoas até acham, porque, que às vezes vai falar daqui para frente, que a Ordem dos Músicos acabou. Não, a Ordem dos Músicos não acabou. A Lei 3.857/60, ela não foi extinta e ela não teve nenhum decreto para que acabasse, né? Então, ela está valendo até a data de hoje. Até hoje, ela está valendo. Não sei se depois que passar essa pandemia, se vão criar um decreto para acabar. Mas, porém, quando eu fui contratado, eu assinei essa carteira de trabalho e, a partir dali, eu fiquei sendo funcionário público músico. Como acontece nas iniciativas privadas, onde o músico vai tocar num barzinho, num restaurante, ou é contratado por uma Ivete Sangalo, digamos assim, ele não assina um documento, porque para esses empresários, né, eu falo com toda a prerrogativa, é muito mais fácil você contratar alguém sem nenhuma ligação contratual formal, porque você paga como quiser, da forma que quiser, e às vezes nem paga. E Verdade. quando isso acontece com o cidadão que é trabalhador, ele não tem para onde correr, mesmo ele entrando na Justiça do Trabalho para poder recorrer isso, se ele não teve nada que amparasse isso legalmente, né, praticamente ele fica desamparado. Então, a Ordem dos Músicos, nesse aspecto, como fiscalização, a fiscalização ela veio para isso. Por exemplo, como é que era feita uma fiscalização da Ordem dos Músicos? Né? O músico ele teria, para tocar em qualquer ambiente, ou uma banda, ou ele sozinho, ele teria que primeiro ter essa carteira de músico. Então, essa carteira de músico, ela segue um ritual, um rito, para poder tirar essa carteira. Nós vamos falar aqui à frente. Nós vamos falar aqui para frente. Então, uma vez o músico, na posse dessa carteira, ele estaria habilitado a trabalhar através de uma nota contratual, que essa nota contratual preenchida, ela estava lá com todos os direitos garantidos dele, recolhimento de INSS, todos os impostos que o Brasil tem para o trabalhador. E se viesse a acontecer alguma coisa com aquele músico durante o tempo de trabalho dele, que ele estivesse trabalhando, ele estaria respaldado e resguardado.
Porém, Verdade. eu vou falar porque eu fui presidente de 2013 até 2018. Então, eu passei 5 anos como presidente. Eu já peguei já a Ordem dos Músicos como presidente, já com a restrição da não obrigatoriedade. Então, a gente também não podia mais nem sequer fiscalizar. Mas naquela época, de 2001, antes de 2001 para trás, de 2001, todos os conselhos regionais, porque a Ordem do Brasil, do Músico do Brasil, ela é feita de uma sede principal que fica em Brasília, até então era no Rio de Janeiro, depois foi para Brasília, e todos os estados do Brasil teria que ter um conselho para poder ter autonomia de gerar essas carteiras para esses músicos dos seus estados. Então, a fiscalização ia no local para saber, obviamente, se ele não tinha como abranger todos os locais para fiscalizar, mas o músico que tivesse que trabalhar, ele só passaria a trabalhar legalmente através dessa carteira da UNB para poder assinar esse contrato. Tanto é que na nossa lei, está lá, dentro da lei, do texto da lei, e está lá o MEC, né? Está o INSS e está o Ministério do Trabalho com todas as suas prerrogativas. Então, por isso que a fiscalização, os problemas, acho que os maiores problemas que nós sofremos, que sofreu com a fiscalização, na verdade, não era com o músico, era com quem empregava o músico. E, por sua vez, o músico também achava que quando a ordem ia fiscalizar, estaria tirando dele o que era mais importante, Verdade. mas é justamente ao contrário. Inclusive, assim, a gente vê muito músico profissional falando mal da ordem, né? Porque a ordem fiscalizava. Sim. Isso era bom para o músico, porque ele estava. Assim, se ele não tivesse a carteira, ele tinha que correr atrás para tirar a carteira de músico, né, do músico. Sim. Mas ele munido da carteira, isso era bom para ele, porque em um determinado estabelecimento que tivesse um músico tocando e ele não tivesse com sua carteira totalmente certo com a ordem ali, ele era impedido e isso dava lugar ao músico profissional de fato, porque ele ali estava ocupando um lugar que não era dele tecnicamente, né? Exatamente. Você conseguiu resumir mais ou menos o que eu falei na questão de fiscalização. E outra coisa, toda fiscalizações em qualquer setor do Brasil, seja ela os policiais, seja ela o setor público, ela tem suas anuências negativas. Então, na ordem dos músicos, isso não era diferente. E isso, naquela época, se você dizer que não ia ter fiscais corruptos, em todos os casos acontece. Mas a gente não está se baseando por isso. Está se baseando no seguinte, que o músico, o maior fiscal da profissão, deveria ser o próprio músico. Verdade. Né? Porque aquele músico que fizesse qualquer tipo de serviço, em qualquer situação, seja ele cachê, ou seja ele através de um pagamento mensal, ele que deveria procurar saber dos seus direitos para que ele não fosse lesado na sua essência. Eu posso falar com conhecimento de causa que nós temos uma série de músicos de épocas passadas que morreram sem um pé de meia feito, porque eles tocavam toda a sua vida sem nenhuma formalidade de contrato. E essa formalidade de contrato só poderia ser feita, né? Aí as pessoas que entendem direito podem me corrigir, mas só poderia ser feita através, no caso para músico, através da carteira da UNB, seja ela de músico profissional, seja ela de músico. Verdade. Pronto, a gente fez aqui um levantamento, né? E viu que um total de 72 artigos de lei citam os seguintes órgãos públicos: o Ministério do Trabalho, o INSS e o MEC, os quais dão total embasamento à legalidade do trabalho do músico no Brasil. Então, eis a pergunta: com base nesta informação, por que a ação da ministra Ellen Grace contra a proibição da obrigatoriedade da carteira do músico extinguiu 22 artigos da Lei 3.857 de 60? Pronto, essa pergunta é muito boa, porque ela vai direcionar a gente para gestões. A gestão da Ordem dos Músicos no Brasil foi uma gestão, digamos assim, como que eu posso falar, antidemocrática, porque a Ordem dos Músicos teve um presidente que passou 40 anos como presidente.
Então, vamos imaginar, né? Você tem uma instituição, ou um É muito país, ou um tempo. governo que passa 40 anos fazendo aquela gestão, fazendo como ele queria. E, lamentavelmente, os próprios músicos deixaram que isso acontecesse ao longo do tempo. Né? Não é isso, o que chegou agora para os músicos de ruim não começou agora. Começou lá Verdade. atrás, É. 1960, 70, 80. E nós temos uma Constituição que ela prevê tudo isso. Então, a Constituição da gente, ela houve várias modificações. E a última modificação que houve foi em 1988. Então, onde foi que se prendeu a Alice Grace, a ministra Alice Grace, para acabar com a obrigatoriedade da ordem dos músicos? Por quê? Uma ministra do STF, ou os ministros do STF, tinham interesse em fazer isso. É uma pergunta que fica no ar. Né? Eu sempre me perguntei, né, por que quando você fala assim, não, eu não vou acabar com a ordem porque é uma lei, ela tem um embasamento muito forte, tal, mas eu posso cortar as pernas da ordem dos músicos, então ela não vai mais andar. Por quê? Todos esses artigos que foram, na verdade, 22 artigos, no número total de 72, e justamente os artigos que alimentavam a ordem financeiramente, né? Tanto na emissão de carteira, na criação de documentos, criação de taxas. E com isso, quando eles entenderam que através desse, eu acredito que os ministros fizeram uma leitura, né? Porque quando chegou a ordem dos músicos, ela veio, criou em 1960, uma lei única que nunca foi mexida, né? O presidente daquela época não teve a preocupação de acompanhar a Constituição. Ele não teve a preocupação de quando passasse tal época, opa, vamos mexer aqui nessa lei, vamos ver esse artigo aqui que está caduco, esse artigo aqui, mas eles não se preocuparam com isso. Eles se preocuparam, aí eu falo, sem medo de ser feliz, né, porque eu sou músico, antes de ser presidente, eu sou músico, e esses gestores se preocupavam em recolher taxas do músico. Ele não se preocupava em cuidar do músico na sua essência trabalhista. E, por sua vez, o músico também não se preocupava em cobrar isso do órgão, né? Porque eu sempre digo o seguinte, se você sua casa e você não cuida da sua casa, a sua casa vai acabar caindo, né? Verdade. Ela vai ficar muito suja, ela vai ficar muito desgastada, as paredes vão apodrecer, você não dá uma pintura, enfim. Então, aconteceu com a nossa casa, que eu chamo que aconteceu com a Ordem dos Músicos. Então, eu acho que esses 22 artigos, a gente não vai nomear aqui eles, porque são uma quantidade muito grande. Vocês podem procurar isso na internet e vão acessar lá a Lei de 17/60, ou então procure lá ADPF, Aquisição e Descumprimento de Obrigatoriedade da Constituição, e vão saber que foi isso que aconteceu. Então, assim, na verdade, os ministros, isso foi em 2001, começou em 2001, se estendeu até 2011, e bateram o martelo agora em 2019, né, que foi justamente que o último ministro disse, não, a partir de agora, a ordem dos músicos não pode cobrar um centavo do músico, a não ser que ele queira. Né? Uhum. Então, na verdade, eu sempre posso dizer até assim, que isso é política, né? A política, ela tem essa maldade, né, com as pessoas e com o trabalho das pessoas. Aconteceu com os jornalistas também, né, de forma parecida. E hoje, se nós formos historiar a ordem dos músicos, ou a música, profissão, de 1960 até 2020, vocês vão ver que houve um crescimento acadêmico na música. Houve um crescimento de escola. Né? Hoje, você não vê mais o músico autodidata, você vê o músico escola, você vê o músico formado, você vê o músico bacharel, você vê o músico mestrado, doutorado, e o emprego, o mercado de trabalho do músico, ele se estreitou, porque no momento que a DPF determinou que a música não é mais obrigatória, as próprias instituições também pararam de contratar esses músicos. A mesma coisa aconteceu com jornalistas, entendeu? Então, assim, eu acho que dentro dessa pergunta dos artigos, foi isso. Esses 22 artigos foram rechaçados, foram restringidos da lei, porém, quem perdeu foi os próprios músicos. Fomos nós, é verdade. Já que você falou aí de uma taxa, né, que é cobrada, uma taxa de manutenção que é cobrada para o músico com carteira profissional, então eu pergunto o seguinte, quanto é cobrado, né, para onde vai essa verba e quantos por cento dessa verba vai tanto para a ordem, fica para a ordem e vai para a ordem regional e para a ordem federal? Bom,
Essa é uma pergunta simples de responder, porque assim, eu até tenho aqui escrito isso, eu vou ler, porque fica mais fácil. Mas antes de fazer a leitura, eu posso dizer o seguinte, que todo órgão de classe, toda instituição, toda associação, ela tem patrimônios, ela tem verbas, e dessa verba é construído patrimônios. E na Ordem dos Músicos não foi diferente. A Ordem dos Músicos tem vários patrimônios, inclusive tem um patrimônio, maior dos patrimônios, está no Rio de Janeiro e Brasília, que vale milhões, né? Então, o que está acontecendo? Então, quando essas taxas eram recolhidas, eram constituídas para isso. Além de que existe um artigo na Ordem dos Músicos que a Ordem deveria instituir cursos e bolsas de estudo para esses músicos também. Eu acredito que isso nunca aconteceu. Eu vou até fazer aqui só uma ressalva, que quando eu era professor de música na Escola de Ensino de Criatividade Musical, hoje ETE, Escola Técnica Musical do Recife, em Pernambuco, eu precisei trazer um professor do exterior para dar um curso de tuba nessa escola. E aí eu me servi dessa ordem dos músicos, eu não era presidente, obviamente, e fui até o presidente, na época, Guedes Peixoto, e fiz um pedido formal dessa verba. E ele me negou essa verba a princípio, mas eu me baseei no artigo que estava lá, prescrevia sobre isso. E aí ele ficou meio assim e tal, e de repente, o que eu queria, na verdade, eu só queria as passagens de avião para trazer esse professor ir de volta para fazer esse evento. E eu fui atendido, né, na época, até meus alunos que estiveram assistindo vão lembrar disso, isso foi em 1905, 1907, uma coisa assim, e esse foi um dos grandes propulsores da escola de tuba aqui no estado de Pernambuco. 95, ele passou uma semana... 95, desculpa, 95. E ele foi um propulsor dessa escola de tuba, né, como um professor americano, e eu consegui essas passagens através da Ordem dos Músicos. Então, assim, essas taxas, ela tinha essa propriedade. Porém, como eu falo, se você tem isso e você não vai buscar, as pessoas fazem com o dinheiro o que quer, né? Porque a Ordem dos Músicos, as eleições da Ordem dos Músicos, elas são anuais. Todo ano é eleito o terço dos conselheiros, porque a Ordem dos Músicos tem uma eleição indireta. Já era para ter mudado isso na lei, né? Mas aí os caras não se preocuparam com isso. Então, quando há uma mudança de gestão, muda-se troca os conselheiros. Então, o conselheiro passa 3 anos, porém, é uma eleição indireta. Os músicos votam ao conselho, que são 21 membros, e esses membros que votam a diretoria executiva. É assim que é formado até hoje, que é uma coisa ultrapassada. Mas, assim, eu vou só ler aqui que fala a questão das taxas. As taxas da Ordem dos Músicos, elas são feitas de emissão de carteiras, realização de provas, emissão de carteiras, segunda via de carteiras, anuidades, notas contratuais e 5% do recolhimento de shows internacionais nos contratos. Esse 5%, por exemplo, se vier qualquer show, né, hoje não pode mais, mas quando vier qualquer show internacional para o Brasil e viesse para Pernambuco, então o Conselho de Pernambuco, na fiscalização, esse contrato teria que passar pela imigração, na imigração passar pela Ordem dos Músicos. Então, todo o valor que era pago aos músicos que vinham para cá, 5% desses valores desse músico ficava no cofre da Ordem dos Músicos, do Conselho de Pernambuco. Porém, 1/3 de tudo que é arrecadado em todos os conselhos era repassado para o Conselho Federal. É assim que era mantido todo esse patrimônio que eu falei agora há pouco sobre a Ordem dos Músicos. Pronto. Né? Pronto, já estamos passando aqui dos 30 minutos de live. E a gente tem ainda algumas perguntas aqui para fazer e também tem a participação do Jeremias, que é o atual presidente da OMB de Tocantins. Então, perfeito. Mediante essa explanação que você fez aí, trazendo desde a criação da Ordem dos Músicos até o recolhimento de taxa, a fiscalização que a Ordem passou a fazer, o que o músico deve fazer? Agora, não mais a ordem, não mais as leis, mas em si agora a pessoa. O que o músico deve fazer, na sua visão, para valorizar ainda mais a sua profissão, a sua atuação de músico profissional? E também, Estevão, explica um pouco do que é o MUSP. Certo.
Olha, isso fica até mais fácil para mim falar, porque eu vou falar como se eu tivesse vivenciando isso nesse momento. A gente está passando por um momento muito pandemônico, né? Que é essa pandemia trazida por esse vírus terrível que paralisou o mundo inteiro. E, por incrível que pareça, do meu ponto de vista, eu acho que a classe que foi mais afetada foi a classe dos músicos. Verdade. Eu não vou falar artista, não, porque os artistas, a gente pode considerar o músico artista, sim. Mas o artista, ele tem algo ao seu favor, que deixa eu ver se eu acho aqui, é o seguinte, o artista em si, que é os atores, né? Os palhaços, enfim, esse pessoal, a gente tem uma associação chamada SATED, que tem o sindicato também. O SATED em Pernambuco ele é muito forte. E esses artistas, ele tem um negócio chamado DRT, que é um registro meio parecido com a carteira da UNB, que esses artistas só trabalham em função com esse registro. Sem esse registro, eles não trabalhariam em lugar nenhum. Quando a pessoa chama o músico de artista, aí eu fico me perguntando, ele é artista porque ele faz arte, a arte da música. Porém, se você for analisar, ele não está dentro desse SATED. O SATED ele não absorve esses músicos, né? E aí, como nós já temos uma ordem dos músicos que absorve esses músicos, então nós temos algo muito mais forte do que o próprio SATED. Além do SATED, além de dar ordem dos músicos, nós temos o Sindicato dos Músicos, né? Que é em todo o Brasil, existe cada um dos sindicatos. O sindicato, para você ter uma ideia, o sindicato ele é anterior à ordem dos músicos. O Sindicato dos Músicos de Pernambuco, ele foi criado em 1937, né? Então você vê o tempo que foi criado. Ele foi criado antes de um músico ser um profissional, de fato, direito, já existia um sindicato. Então, assim, a condição do músico hoje, ela é muito complicada. Eu vejo dessa forma. Eu sou agraciado porque eu sou, como é que se diz? Eu sou músico profissional e sou funcionário público, né? Então, eu tenho a sobreguarda da parte pública. Então, nessa pandemia, eu posso falar com graças a Deus, eu não estou sofrendo isso, né? Eu como milhares de músicos, mas tem muitos músicos que estão passando por essa situação difícil. Verdade. E nós criamos, e foi criado a UMUSP, que a UMUSP é União dos Músicos de Pernambuco, né? Que existem outras uniões de músicos no Sergipe, no Maranhão, enfim, alguns estados nós pesquisamos, mas a nossa união ela tem um outro vetor. Ela tem o nosso objetivo é conscientizar esses músicos hoje, aqui em Pernambuco, que eles precisam se unir, eles precisam criar uma classe ou uma categoria fortalecida para poder, em outras situações, se vier a acontecer ou não, a gente ter um sindicato fortalecido. Eu vou até excluir a ordem aí, porque a ordem ela é de emissão de carteiras, né, de mostrar que o músico é um trabalhador de fato, mas o sindicato não. O sindicato é um órgão que dá essa abrangência de luta do trabalhador, isso em todas as categorias, e no músico não é diferente. Então, a UMUSP, ela foi criada com esse objetivo. E eu fui chamado, eu lembro que há 2 meses atrás, eu estava falando 2 meses, estamos nessa pandemia, hoje está fazendo praticamente 2 meses, e quando eu fui convidado pelo pessoal do saxofonistas, que já tinha esse movimento, e eles queriam fazer algo maior. Então, me chamaram, perguntaram como é que eu poderia ajudar, eu fui, contribuí, e hoje esse movimento, ele existe de fato, é um movimento, ele não é um CNPJ, ele não é uma instituição, é um movimento apenas para conscientizar o músico da sua profissão e do seu trabalho como profissional e como trabalhador. Então, hoje eu vejo realmente essa dificuldade, tem muitos músicos passando necessidade, o Sindicato dos Músicos hoje está inoperante, não porque tem poucos músicos sindicalizados, é porque existe uma falta da gestão, eu acho, né? Eu falo isso com um pouco de conhecimento de causa, porque a gente entra em contato e às vezes a gente não tem uma resposta direta. Então, essa união dos músicos, ela veio para conscientizar os músicos que ele tem que, depois que passar essa pandemia, todos os músicos, seja ele profissional ou amador, aquele que quer ter a carreira como profissional, já tem que pensar dessa forma, porque a gente sabe que nas escolas, nas universidades, o professor não diz para o músico que ele é um profissional. Ele ensina a música como arte. Óbvio, é uma arte, como outra qualquer. Mas ele não vai ganhar dinheiro com isso, ele não vai comprar um instrumento, ele não vai ter que sobreviver com isso. Obviamente que tem músico que tem 2 trabalhos, 3 empregos, tem músico que é advogado, tem músico que é médico. Eu vejo tem gente que é mais músico do que médico, às vezes, né?
mas depende muito do que ele ganha, da questão financeira. Então, às vezes o cara tem Verdade. amor pelo que ele faz, aí, às vezes o cara tem uma condição de vida boa, aí ele vai ser músico, ele vai tocar e dizer, mas eu não quero ganhar. Mas esse que não quer ganhar, ele também não pode tomar o lugar de quem quer ganhar. Verdade, Né? Então, verdade. existe muito disso, existe muita gente que faz música só por amor. Óbvio, isso é fato. Né? A liberdade de expressão, ela não dá essa característica. Porém, nós temos que entender que tem gente que vive da música. Eu não falo dos grandes artistas, dos grandes nomes que é eleito pelo povo, mas eu falo desses músicos que precisam, que são os músicos operários, né, que precisam da música para a sua sobrevivência. Então, esse músico tem que ser resguardado. Então, a união dos músicos, ela veio para isso. Eu acho que nós estamos com um grupo bastante forte, nós estamos com uma média de 300 músicos num grupo de WhatsApp, praticamente. Temos uma comissão bastante bacana lá que está trabalhando em prol isso, sem ganhar um centavo. Porém, nós precisamos que esses músicos nos invistam na gente para a gente poder investir neles, né? Como eu falei, Verdade. eu necessariamente, para mim está tranquilo, mas eu sei que tem muita gente passando necessidade. E isso Verdade. me preocupa. Só para finalizar, Dimison, e você é um cara que é formado, tem curso acadêmico e tudo em música, eu não tenho, né? Eu tenho um curso técnico, mas o curso acadêmico não tem. Mas isso foi uma opção minha. Porém, Verdade. hoje, o músico que não tiver, o músico que quer seguir a carreira de músico e não tiver um curso acadêmico, ele vai sofrer também um pouco nas arestas, né? Então, assim, a gente tem que se preocupar com isso também. Obviamente que existem músicos autodidatas por aí, existem músicos que tocam de ouvido, existem músicos sanfonistas maravilhosos. Esses são os verdadeiros artistas, né? Que a gente tem que aplaudir. Existe o pessoal do Pífano, né? Que é aqui de Caruaru, que são grandes artistas, mas eles têm um outro segmento de trabalho, que não é fugindo dessa questão do trabalho de música, mas é um segmento que deve ser respeitado, né? Que tem o seu espaço garantido. Porém, assim, eu digo o seguinte, que se nós estivermos unidos com uma força única, até para a cobrança de dinheiro de carnaval, fica até muito mais fácil nós unidos do que brigar por um só. A ideia é essa. Eu não sei se eu misturei as coisas, mas eu acho que eu quis dizer o seguinte, entendeu? Foi. A gente aproveita, então, para mandar um abraço aí pro pessoal da comissão da UMUSP, né? Nosso amigo Parrô, Josias, Elilza, Bruno e Cristiano. Kumaru. E Kumaru. Tem mais alguém, não? Eu acho que tem Gilmar Black. Pronto, Gilmar. Então, nós estamos em 9, né? Nós estamos em 9. É eu, você Pronto. E os outros 7. Pronto, Estevão. Tenta resumir aí em 5 minutos, 3 minutos. Vê se tu consegue resumir em 3 minutos essa próxima pergunta para a gente estar chamando Jeremias aí. Como é que faz para tirar a carteira do músico e para se sindicalizar junto ao SIDMUP? Não, assim, eu acho que não precisa nem resumir, porque é muito simples. Para você tirar a carteira de músico hoje não, sempre foi assim, você tem que se passar por uma prova dentro do Conselho da Ordem, e essa prova faz da seguinte forma, faz as seguintes pessoas. O músico que não tem curso acadêmico, que não tem curso superior em música, ou que não tenha curso técnico profissional, seja do conservatório, ou seja do Centro de Criatividade, ou uma escola equiparada. Esses músicos, ele não precisa fazer prova. Ele basta chegar lá na Ordem dos Músicos, com toda a documentação, diploma, e pagar as taxas, e já emite a carteira automaticamente, obviamente pagando suas anuidades também. O músico que não tem isso que eu falei, ele tem que submeter uma prova. Se ele for um músico que não tem entendimento da leitura, né, prática de música, não conhece música teoria, ele tem que passar por uma prova prática, porém tem que saber, tem que ter um conhecimento de harmonia básica, e é importante que ele saiba também tonalidades, né, que é umas perguntas que a gente faz tanto para o cantor como para o instrumentista em geral. E assim, não é uma coisa tão difícil, basta ele querer, sempre dizendo que a carteira da UNB hoje não é obrigatória, não existe ninguém que obrigue a fazer isso, tem que ser por vontade própria, porém, ainda hoje, com a lei em vigência, é a única que dá a prerrogativa de fazer contratos como músico. Agora, existem outras situações que o músico está inserido, que é o microempreendedor, né, que é isso aí, mas ele como microempreendedor, é bom deixar bem claro que ele vai ser só um autônomo, ele não pode nem sequer se aposentar como músico, porque só se aposenta como músico, dito feito, através da carteira, aquele que tem a carteira da UNB. Essa o INSS reconhece. Fora isso, ainda não tem nenhum documento que comprove isso. Isso é o que existe de direito, de fato.
ok? E para se sindicalizar ao Sindmup? Sindicalizar, é assim, o sindicato ele é algo mais simples. O sindicato ele tem um estatuto próprio e o músico querendo sindicalizar, ele precisa, não é obrigatório ter a carteira, mas tendo a carteira fica mais fácil, porque não precisa demonstrar mais nenhum documento, só a carteira da OMB, os documentos que ele tem como... E se ele não tiver a carteira, o estatuto, houve uma mudança no estatuto em 2015, que o músico comprovando que ele toca em algum lugar, faz algum trabalho, ou até tenha esse microempreendedor, ele pode sindicalizar através dessa comprovação. Basta ele comprovar dessa forma que eu falei, entendeu? Mas o correto mesmo se ele tiver essa carteira, porque já está todo embasado. Porque a nossa carteira, ela é um documento, inclusive eu acabei de pegar para mostrar para vocês, é um documento que tem fé pública e vale em todo o território nacional e até para viajar para o exterior dentro de uma situação anormal, ele está credenciado também, tá certo? Muito bom. Professor Estevão, foi um prazer recebê-lo. Então aí eu abro para suas considerações finais para a gente estar chamando Jeremias aqui. Perfeito. Pessoal, assim, a ideia da live foi de Dimison mesmo, ele provocou isso, eu achei muito bom, porque a gente vê várias lives sobre a área de música, e eu vi uma live também, eu não lembro qual foi o programa, mas que entrevistou um cidadão de direito, advogado lá da Paraíba, mas ele é daqui de Pernambuco, mas ele mora na Paraíba. Ele tem um projeto muito bom nessa questão de conhecimento da música, direito da música. E eu fico feliz que com essas atividades, né, nesse tempo de pandemia, porque a gente consegue, até amplamente, né, não sei quantas pessoas estão vendo a gente hoje, espero que sejam muitas, mas consegue dar amplamente para as pessoas mudar o seu conceito sobre a profissão da música, ou do músico, né? Nunca dizendo que não é uma arte, sempre vai ser uma arte, porém com todas as prerrogativas de uma profissão. Eu acho que eu digo, porque eu comecei assim, né? E hoje eu posso me aposentar e não ter ninguém para me substituir, porque ele não vai ter esse direito, talvez, né? Porque as prefeituras hoje, os órgãos públicos hoje, eles não querem nem mais contratar músico, eles querem extinguir o cargo de músico e isso é muito ruim. Então, verdade. Parabéns pela iniciativa, Dimison. Tamo junto. A gente que agradece, professor. Obrigado. Obrigado. Até a próxima. Tchau. Bom, pessoal, então a gente está chamando agora Jeremias para entrar aqui na live e aproveita para pedir ao pessoal para seguir aqui o Instagram do estúdio, né, onde a gente está realizando aqui. Só estamos aqui, eu e o proprietário, o Kias Souza. Então, segue aí o Instagram HS Studio. Aproveita também, segue o Instagram da UMUSP, da União dos Músicos de Pernambuco. E o meu Instagram também aí, Dimison César, para que a gente possa estar trazendo mais pessoas. Próximo dia 22 a gente tem outra live, mas aí daqui a pouco a gente divulga. Jeremias, se tu tiver aí, tu manda uma solicitação que a gente te recebe aqui. Pessoal do Pro Música, lá do Tocantins, envia a solicitação para que a gente possa estar entrando e trazendo o Jeremias, que é o atual presidente do Conselho Regional da Ordem dos Músicos do Estado de Tocantins. Essa live também está sendo retransmitida pelo canal Yukias Souza, né? Pelo YouTuber. Pessoal do Pro Música tá aí online aí. Envia a solicitação para que a gente possa estar Derivaldo, grande maestro do grupo Sopro Fino, grande instrumentista aí da Várzea. Pronto, gente, estamos aqui com Jeremias Moreira, atual presidente do Conselho Regional da Ordem dos Músicos do Estado de Tocantins, né? Tanto da Ordem como
do Sindicato dos Músicos. Pronto, Jeremias, temos 10 minutos aí para tu fazer algumas considerações. Eu inicio a pergunta falando o seguinte: quais são os enfrentamentos que tu tem feito através da ordem do sindicato e desse movimento para a música em benefício dos músicos profissionais no estado de Tocantins? Tudo bem, Dimilson, né, e todo o pessoal. Dimilson, o nome é um pouquinho diferente. Dimilson. Isso. E os nossos colegas, né, que estão aí na rede, estão na linha. O que acontece? A gente, assim que a gente percebeu, porque quem está acompanhando a mídia, né, o mundo todo vem passando por essa situação aí de pandemia. Então, a gente sabia que ia ficar muito complicado para a nossa classe, né, para os músicos. E o Tocantins tem um problema que eu acho que é mais complicado que os outros estados, por ser um estado mais novo, mais recente, ainda tem poucos pontos de trabalho para o músico, né? Nós não temos uma orquestra sinfônica, nós não temos uma escola técnica, não temos nenhuma escola pública, né, de música, então assim, a gente ainda tem muitas limitações. E quem sobrevive da música aqui é quem toca na noite. Então eu já imaginei logo, então a gente já tomou logo as atitudes, né? Já através da UNB, eu encaminhei ofício para todos, para governador, para os prefeitos, 56 prefeitos, para os deputados, para os senadores, pedindo que nos ajudassem, né, que desse esse subsídio. Então, infelizmente, o poder público é lento, né? A reação deles é um pouco lenta, mas como eu antecipei, nós conseguimos, assim, avançar, né? Conseguimos um resultado. Agora, hoje mesmo, desde ontem, eu passei o dia todo entregando cesta básica, né, para os colegas. A gente não pediu cesta básica, os músicos, mas a gente pediu, entramos com um projeto e conseguimos avançar nesse sentido de um auxílio financeiro. Muito, né, bom. Porque assim, para a família de 4 pessoas, geralmente dá para 10 dias, né? 8 dias, 10 dias, né? Então a gente buscou esse auxílio. Esse auxílio a gente está tendo, está avançando bem, mas enquanto isso não surgiu, a gente começou com novas ideias. Começamos com um projeto também das lives, né? Nós vamos estar fazendo coletivo, né, com os músicos do estado de Tocantins. Então a gente está buscando alternativas, né, para o nosso segmento. Muito bom. Já que a gente está falando de órgão público, né, da iniciativa que você particularmente teve, particularmente não, enquanto presidente da ordem, né, de mandar ofício em prol do músico, da atividade do músico que está sofrendo em meio a essa pandemia, eu quero perguntar a você o que você pensa da atual gestão do Conselho Federal da OMB. Essa é uma pergunta muito complicada. É polêmica, né? Por quê? A história da nossa ordem, criada em 1960, ela nunca foi uma história boa, ela sempre foi muito importante para o músico. A criação da lei foi uma coisa muito acertada do JK, do Sérgio Michel, né? Ou seja, a primeira ordem que foi criada no Brasil foi a Ordem dos Músicos. Os advogados tinham uma associação nacional, alguma coisa assim, que era muito forte, já tinham 30 anos, 40 anos na época, mas quando o presidente da República falou, olha, ao invés de um sindicato grande, ao invés de qualquer outra coisa, vamos criar, acho que ele olhou, tinha aquela ordem acho que dos religiosos e tal, ele falou, vamos criar uma ordem. A coisa deu tão certo, que os advogados perceberam, peraí, eles estão com uma instituição mais forte que a nossa. Interessante, né? Vamos fazer isso, 64, a ordem dos advogados, ou seja, a iniciativa, a primeira ordem foi a nossa. E até hoje só existem 2, né? Ordem dos músicos, ordem dos advogados. A dos advogados, em 1988, com a nova Constituição, eles mudaram a razão social e disseram, olha, negócio do governo não vira. Vamos ter que trabalhar uma instituição da classe, em benefício da classe. Então eles mudaram, passaram a ser, deixou de ser governo, autarquia, e a nossa ficou quieta. Então, para responder a sua pergunta, a gestão de quando foi criada a OMB não fez, não entendeu que a finalidade era, de fato, atender o músico, ela ficou entendendo que ela era governo e que dentro os interesses do governo, e até hoje continua assim. Por quê? A gente cobrou, agora, recentemente, no mês de outubro, esses artigos, né, que foram tirados da lei,
isso foi culpa de quem? Minha, sua, de todos os músicos. Verdade. Porque 1.200 pessoas, que entre essas 1.200, aproximadamente 70% não eram músicos. É o cara, é o artista. Eu digo sempre, artista, tudo bem quando eu estou lá, mas antes de tudo, antes de mais nada, eu sou um profissional, eu sou um trabalhador músico. Verdade. Esse termo trabalhador, né? A lei, está na lei, sindicato dos músicos profissionais, né? Ou seja, todos os sindicatos legal tem que ter esse termo, sindicato dos músicos profissionais do estado e tal. Por quê? São trabalhadores profissionais. E essa coisa de artista é porque fica mais fácil para quem é produtor, mais fácil para quem ganha dinheiro. Não, vou te contratar aqui como artista, porque aí a gente dá um jeitinho aqui, outro ali. Agora, como músico, não, porque tem a nota contratual, né? Então, assim, a sua pergunta eu estou até fugindo dela. Não, mas tá dentro. Mas, tá dentro. Sabe mas assim... Pode... Sim, pode falar. Não, porque a gente vê muito os músicos falando da ordem dos músicos, né? E eu lembro que eu tirei a minha carteira em 2009. Então faz 11 anos que eu tirei a minha carteira, inclusive na gestão do professor Estevão. E quando eu me interessei em seguir a carreira de músico profissional, eu me preocupei logo em tirar a carteira de músico. Muitos músicos não. Pensam que não vale a pena por conta da taxa, por conta da cobrança, enfim. E assim, no meu ver, é um equívoco muito grande, porque você com a carteira de músico, você é de fato um músico profissional e está em pleno exercício das suas atribuições. Então, acho que é nessa linha aí que o músico deve pensar, né? E já aproveitando essa fala, Estevão disse que teve muitos problemas enquanto presidente da Ordem dos Músicos. Quais são os problemas enfrentados aí em Tocantins? É muito difícil você administrar um conselho, você fazer um trabalho com o conselho aqui, se eu não tenho uma estrutura lá em cima, né? Conselho Federal, né? Todo o Brasil, porque a OMB, primeiro, Ordem dos Músicos do Brasil, depois, Conselho Regional do Tocantins, de Pernambuco, tal. Então, a gente depende dessa estrutura, né? Dessa infraestrutura do Conselho Federal, para que eu tenha o suporte que eu preciso. Como eu disse, nós temos poucos músicos em relação a São Paulo, que tem aí 3, 4 milhões de músicos. Então, a gente precisava de ter um Conselho Federal forte, organizado, mas nunca foi pensado nisso. Nunca foi. Antigamente, até hoje não foi. Não conseguimos, por culpa da classe, por não se mobilizar, por não participar, por não questionar. Né? Peraí, por quê? Por que a OMB? Como? E questionar não significa... Questionar não significa o cara chegar aqui e ficar dizendo, mas o que oferece? Claro, tem que oferecer alguma coisa, mas eu tenho que pensar, essa corporação, o que nós podemos modificar, o que a gente pode criar. E é o que a gente está fazendo aqui. A gente não tinha de espécie alguma. A gente criou o movimento Pro Música porque a gente precisava de uma ferramenta que pudesse agregar o carregador, pudesse agregar o produtor, até os bailarinos, porque eles não têm uma regulamentação, não tem uma estrutura. Com o movimento Pro Música, a gente pode agregar todos eles e atender. Então, o primeiro segmento no estado de Tocantins que tomou atitude, que buscou regulamentar, buscou socorro, fomos nós. Mas a gente preferiu usar o movimento Pro Música, por quê? Por ser um movimento, né? O próprio termo já diz, ele vai passar, mas ele está regimentado. A gente criou uma regimentação para buscar, e a gente está atendendo todo um segmento que não é só o músico. Então, a gente ficou muito mais forte. E também, infelizmente, é uma situação muito desagradável essa questão do Covid. Quem estava acompanhando o mundo, viu que com certeza isso ia chegar, e foi o que eu fiz, eu antecipei. E agora, com a nossa mobilização, a gente está conseguindo agregar essa classe. Os músicos estão conseguindo escutar, estão conseguindo ler a mensagem que você posta lá no grupo, que o cara dá uma olhada assim, não lê, depois, né? Então, estão conseguindo ter esse acompanhamento e entendendo que se a gente... Acho que voltou. Acho que tem internet aí. Pronto, Jeremias. Então, acho que voltou. Então, assim, tenta resumir aí tuas considerações em 1 minuto, porque falta 1 minuto para a live encerrar. Bom, mas é isso. A gente conseguiu agregar nosso pessoal, né? Agregar o segmento. Nós estamos trabalhando, buscando várias alternativas e recursos, inclusive, para essas ações. E eu quero
encerrando, parabenizar vocês por essa atitude. Né? É extremamente importante que a ordem continue, que tenha o Conselho Regional, que tenha um sindicato, mas a associação tem um outro papel, tem outras ações que vocês podem fazer, né? E trazer um benefício de fato para o músico. Né? E ocupar o espaço. Música, tudo que for relacionado com música, nós que temos que ocupar. A gente que agradece a participação e parabeniza também a ação do ProMúsica e da atual gestão sua à frente do Conselho Regional da Ordem dos Músicos e do Sindicato dos Músicos. Foi um prazer recebê-lo aqui. Obrigado. Valeu. Bom, gente.